A Administração Geral Tributária é um órgão tutelado pelo Ministério das Finanças que tem como propósitos alargar a base tributária, modernizar as infraestruturas fiscais e aduaneiras, garantir o controle aduaneiro do país, promover a diversificação da economia e, sobretudo, potenciar a arrecadação de receitas fiscais não petrolíferas, sendo este o principal desiderato do Executivo angolano. Criada a 15 de dezembro de 2014, a AGT é resultante da fusão de 3 instituições: Direção Nacional dos Impostos, Projeto Executivo para a Reforma Tributária e Serviço Nacional das Alfândegas. A reforma tributária em curso no país é uma tarefa árdua e inevitável. O sistema fiscal angolano era obsoleto. Era urgente reabilitar as infraestruturas, atualizar a legislação fiscal, promover uma maior justiça tributária e tornar os serviços mais céleres e eficientes. Vamos apresentar 5 pessoas que deram seu contributo indelével neste processo: Doutora Valentina Filipe, Dr. Lionel Silva, Dr. João Sardinha, Doutora Amélia Rita e Doutora Conceição Matos. Quais foram, na altura, as principais motivações que impulsionaram a reforma tributária no país? As principais motivações foram que, na altura, estávamos a conhecer uma crise generalizada e a dependência excessiva das receitas petrolíferas, fruto da baixa acentuada do preço do petróleo. Nós herdamos um sistema fiscal do regime colonial que não se adequava à realidade política do país, política e económica do país, e as constantes mutações que foram se operando a nível do sistema tributário. Nós tivemos as primeiras grandes mudanças, que eu direi que foi o marco, foi o CEF, que induziu a administração fiscal a se adaptar às novas exigências da altura. Nós vimos-nos obrigados a ir reformulando vários setores do sistema fiscal exatamente para adequá-los à nova dinâmica e às transformações sociopolíticas e econômicas que o país estava a viver no pós-independência. O que quer dizer que a justiça fiscal no passado era uma justiça com pouca independência. Se nós formos a ver, os juízos fiscais eram as próprias repartições. O juiz era o chefe da repartição. Portanto, só por aí a gente vê que não poderia haver de maneira alguma, quer dizer, aquela independência que a Constituição proclama para que a justiça funcione, portanto, de uma forma independente. Começou-se por fazer ajustes pontuais aos impostos que existiam na altura. Nós estamos a falar do imposto industrial, o imposto sobre os rendimentos de trabalho, o imposto sobre a aplicação de capitais, portanto, o IPU, o Imposto de Predial Urbano. Obrigava a uma alteração estrutural do sistema financeiro, dos impostos diretos e dos impostos indiretos vigentes. Impunha-se termos um setor empresarial e industrial privado da economia que levasse à cultura da arrecadação de receitas através do pagamento de impostos pelo setor privado. Quais foram os principais desafios? Tínhamos uma legislação desadequada, muito antiga, tínhamos um quadro do pessoal exíguo, e se a memória não me trai, a administração fiscal na altura tinha cerca de 600 trabalhadores para as 18 províncias, tínhamos 50 e pico repartições. E creio eu que o principal desafio era acompanhar a administração
dos impostos aduaneiros, que já tinham começado com uma reforma muito profunda. Tudo que é novo encontra alguma resistência, encontra numa fase inicial alguma inadaptabilidade às inovações, e há sempre um período crítico inicial que exige um esforço maior, exatamente porque é muito difícil as pessoas aceitarem a mudança de imediato. Leva o seu tempo. Eu diria-lhe ainda que tínhamos também na própria administração tributária, nós tínhamos uma administração muito desajustada mesmo, pouco pessoal. O pessoal pouco qualificado, e os que eram qualificados era aquilo que se chamava o pau para toda a obra. Faziam tudo. Os outros estavam ali, existiam, mas praticavam aqueles atos que apenas eram atos de rotina. Na altura era secretária de Estado das Finanças e acompanhava, como secretária de Estado das Finanças, supervisionava as delegações provinciais de finanças. E foi uma simbiose perfeita, que acho que foi algo que mais marcou em termos profissionais, que nós juntamos o útil ao agradável, portanto, e numa fusão de delegações provinciais de finanças e PERT, fizemos um périplo pelo país inteiro. Portanto, e foram poucas as viagens que fizemos de avião, fomos de carro. Uniformizou-se, mesmo em termos de imagem, o país todo ficou com as cores das delegações provinciais de finanças, com as cores do PERT. Que recomendações é que deixa ao quadro de pessoal da Administração Geral Tributária? Humildade, acima de tudo. Os contribuintes são nossos parceiros e não nossos inimigos. Eu estou recordado quando entrei para a Administração Fiscal. Eu entrei em 1976. A 10 de abril tomei posse e a 14 de abril comecei a trabalhar. E o que me disseram é que a administração fiscal era cega, surda e muda. No decorrer destes 42 anos de trabalho na administração fiscal, eu chego à conclusão que, com as mutações, com as aberturas da sociedade, dos sistemas políticos, a administração fiscal tem que ser uma parceira que tem que ter um interlocutor com um canal aberto a todo momento. Não pode ser cega, não pode ser surda, nem pode ser muda. Nós temos que ter a preocupação permanente de manter os princípios que regem a administração tributária assente na realidade que se vive, na realidade do momento, para não agravar mais a situação dos agentes econômicos, dos contribuintes em geral, tendo em conta a situação de crise que vivemos no momento. Não podemos pôr de parte essa questão. A outra questão seria fazer com que a administração tributária pudesse ser um pouco mais humanista, um pouco mais virada para os seus quadros, para as preocupações que esses quadros têm, e humanista no sentido de não se aliar dos problemas socioeconômicos que preocupam, que afetam os técnicos, os próprios agentes e funcionários da administração tributária, porque isto é essencial. O contribuinte é o centro e deve ser o centro das atenções de qualquer funcionário da AGT. O contribuinte não deve ser visto como um inimigo, como um alvo a bater. O contribuinte é o principal parceiro da AGT.
e deve ser tratado com carinho, no mínimo com respeito. Porque não devemos esquecer, que eu digo sempre, nós não devemos esquecer que nós também somos contribuintes. Criar a cultura do pagamento voluntário, propondo taxas atrativas, fazendo com que os contribuintes se sintam confortáveis, para que, de sua livre e espontânea vontade, façam o pagamento dos seus impostos. O alargamento da base tributária como meio para responder ao incremento das receitas por via do pagamento voluntário e, naturalmente, sempre tendo em conta taxas atrativas. Recomendações: apurar a capacidade negocial com os parceiros sociais e empresariais através do trabalho conjunto, e a AGT ser capaz de aplicar algumas das contribuições achadas pertinentes. Há aqui necessidade de se dizer que é necessário pensar-se em eliminar algum autoritarismo que ainda se nota na atuação dos funcionários. Depois de 41 anos ativos em matéria tributária, eu continuo e continuarei sempre preocupado com as questões tributárias, quer a nível de sistema, quer a nível de administração. E eu tenho o conhecimento e eu deixo aos colegas da AGT um conselho ou uma lembrança. Pensem que, de facto, há necessidade de se rever a questão da estruturação e a colocação dos quadros. Atualmente estão sob tutela da AGT mais de 50 repartições e postos fiscais, 92 pontos de controle aduaneiro e aproximadamente 4.000 trabalhadores comprometidos em prestar um serviço de excelência baseado em valores como justiça, integridade e respeito ao contribuinte. A AGT é atualmente mais digital, mais comunicativa e mais próxima dos cidadãos. Juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe.